O Flamengo chegou a 51. Vamos começar a falar aqui de Bahia e Flamengo. Vitória por 2-0 do Flamengo sobre o time do Rogério Ceni. E o Felipe Luiz já falou depois do jogo. Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério. E corremos riscos em muitos momentos. Mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time pressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória, sua segunda seguida. E você teve um contratempo, a ausência do Alexandre, que foi um dos destaques da partida de quarta-feira. Você colocou o Ayrton Lucas, mas manteve a estrutura do restante da equipe. No entanto, foram jogos com características diferentes e circunstâncias diferentes também para o Flamengo, né? Queria que você falasse um pouco dessa comparação, dessas duas vitórias que vieram, né, respaldar o seu trabalho nesse início na equipe profissional, mas que são vitórias distintas, em circunstâncias distintas, em competições distintas. Qual é a diferença que você se refere? Desculpa. Tem várias diferenças, né? Porque, primeiro, o Flamengo tinha que jogar em casa... Desculpa, eu não entendi o contexto da pergunta, tá? Beleza. Porque na quarta-feira, o Flamengo jogava uma competição de mata-mata em casa e precisava fazer o resultado. Tinha a obrigação de fazer o resultado para poder levar vantagem para a partida de volta. Aqui, o Flamengo jogava fora de casa contra uma equipe, que você mesmo disse na sua primeira resposta, uma equipe que costuma ser dominante, atuando em seus domínios, mas você manteve a estrutura da equipe. Boa, desculpa. Foram jogos muito diferentes, parecidos nas estruturas, né? O Corinthians jogou no Losango o primeiro tempo, 4-4-2 Losango, e o Bahia também joga num 4-4-2 Losango, porém com uma saída 3 com o lateral esquerdo baixo e o Arias, o lateral direito, mais como ala, né? Então isso torna muito difícil pressioná-los, porque é um sistema que simplesmente é o antídoto do 4-4-2. Então é complicado pressionar o Bahia nesse ponto. Mas, como eu falo, como todos eles estão seguindo a mesma indicação, a mesma ideia e estão fazendo do jeito que eu estou pedindo, então está vendo a sincronia nos movimentos de pressão. E eu estou muito feliz por isso, primeiro. Claro que temos que treinar, temos que ajustar, são detalhes finos e eu chamo de detalhes micro, né? Pequenos detalhes que o futebol está feito, que temos que ajustar para ser um time mais incômodo para o adversário, que ainda podemos ajustar. Não sempre se vai pressionar perfeitamente, não sempre vamos conseguir rolar a bola e vamos correr riscos que eu assumo. É uma escolha minha. E sobre o Alexandre e o Ayrton, como eu falei na outra coletiva, são dois laterais de seleção brasileira onde eu fecho o olho e coloco um. Eu tenho muita sorte de ter esses dois laterais e o Vinha que voltará ano que vem. Então assim, estamos bem servidos nas laterais. Conheço o Ayrton perfeitamente, conheço seus pontos fortes, conheço as suas fraquezas, sei o que ele pode me dar de melhor, sei o que eu tenho que tentar ajudá-lo, em que ponto eu tenho que tentar ajudá-lo, e hoje fez um jogo magnífico. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, e a concorrência interna aumenta, nos treinos a competição durante os treinos vai aumentar, e isso vai fazer com que os dois, Alexandre e Ayrton, cresçam cada vez mais. E é isso que eu quero estimular neles, que não tem ninguém com o lugar de titular no contrato. Boa noite, Felipe, tudo Boa bem? noite. Cidão Marinho da Litoral News, é muito bom te ver como treinador do Flamengo. Obrigado. Você vai ter agora um período pela frente de data FIFA, claro que perde muitos jogadores, por um lado é bom, por outro é ruim, mas você vai poder trabalhar com o elenco por um tempo maior sem jogos. Como você vai explorar para dar ainda mais a sua cara para essa equipe? E já também nisso, dando a sua cara, como você está olhando para esse campeonato brasileiro? Você vê um Flamengo que ainda pode chegar no título, dá para buscar essa conquista? Para você é mais difícil o Flamengo fazer uma campanha quase que perfeita até o fim?
ou os adversários vacilarem? Porque além do Flamengo fazer o seu dever, tem que contar com alguns tropeços dos adversários. Obrigado. Boa noite. Eu somente penso no Fluminense a partir de hoje, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente. Mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Acredito nesse elenco, eu estava ali no meio deles ano passado. Eu sei o que se fala dentro do vestiário, eu sei a força e a fome que tem esse time de conquistar. E então, como eu falo, a partir de hoje, foco total no Fluminense. Nenhum jogo a mais do que o Fluminense. E sobre a data FIFA, é importante, muito importante os jogadores agora descansarem a cabeça. Se eu não me engano, eles estão há 26 ou 28 dias sem folga e se dedicando muito e viajando e dormindo no CT muitas noites e treinando à noite. Desculpa. E esses jogadores precisam limpar a cabeça, que é tão importante como um treino. E depois nós vamos ter tempo para poder aí ter praticamente 10 dias de treino para poder colocar esses ajustes, esses detalhes finos, porque também não falo da boca para fora que esse time aqui já está bem treinado. Esse time aqui eu não peguei um caos não. Esse aqui está bem trabalhado e são ajustes que eu quero dar sobre o meu modelo de jogo, deixar bem claro o que eu quero. Treinar, porque só em vídeo, o vídeo é um treino, mas só em vídeo não é suficiente, e com esses ajustes no treino eu espero ver a evolução da equipe. Felipe Luiz, boa noite. A gente sabe que a arbitragem vem sendo uma queixa geral no Brasil, e hoje não seria exceção. Essa arbitragem do Rafael Klein gerou muitos protestos com relação a algumas jogadas dentro do campo. O Bahia reclamou tudo. Você tem alguma queixa dessa arbitragem de hoje, não? Desde que eu era jogador, eu sempre tenho um respeito absoluto pelos árbitros. Acredito que seja um trabalho muito difícil ser juiz, e mais aqui no Brasil. E alguns jogos eu vou estar aqui triste pelo erro de arbitragem, e outros jogos eu vou estar aqui beneficiado por alguns erros. Então eu prefiro sempre não falar, deixar eles fazer o trabalho deles, que já é bem complicado. São muito cobrados e meu respeito máximo e absoluto por todos eles. Felipe, boa noite. Jean Oliveira. 2 jogos, 2 vitórias e uma mudança visível na postura do time jogar. Você acha que mesmo com pouco tempo, Tá aí, Felipe Luiz falando depois da segunda vitória no comando do Flamengo. Seria uma vitória de novo por 1-0, mas aí no final um pênalti a favor do Flamengo acaba deixando esse placar um pouco mais elástico, né? O Felipe perguntado ali, Pedro, sobre as diferenças, assim, e acho que a primeira coisa é a mudança de posicionamento do time de um jogo para o outro no sentido de pressão no adversário. Ele explica isso, falando como é o meio-campo do Bahia. O que você percebeu em campo desse Flamengo do Felipe Luiz, da partida passada para essa? A partir do momento que ele fala sobre a explicação da pressão ao Bahia, não é exatamente uma mudança porque o Felipe está ali, é porque o Flamengo precisou pensar sobre o Bahia. E sobre mudanças ou não, você começou falando de algo muito interessante, né? Poderia ser 1-0 sofrido ali, não fosse o pênalti no final, um soco ali, pênalti claríssimo. Isso é algo que talvez o Flamengo precise pensar. Talvez nem todos os jogos o adversário não vai conseguir jogar. Sim. O Flamengo vai ser tão superior e, mais uma vez, o Flamengo deixa de decidir. O Flamengo poderia ter decidido o jogo. Foi tão superior que poderia ter resolvido o jogo antes. Foi assim contra o Corinthians. É claro que a atuação do Hugo foi um espetáculo, mas o Flamengo não resolve, fica com aquela sensação de ali de até o fim não ampliou, podia ser mais, e ficou correndo risco. Hoje também não ampliou, poderia ter resolvido. Agora, o que fica assim, é um time que, quando você imaginava algumas semanas, e não é técnico A ou técnico B, a postura do time na abordagem de pressão, que é o que o André fala, tira alguns minutos, tem muita coisa que mudou para os olhos do torcedor, de jogador que corre em campo, jogador correndo, se entregando. O Gerson, um grande destaque do time. Há alguns jogos já, não o Léo Ortiz, Felipe, muito né? bem hoje. Sim. Você vai questionar por que o Tite sacou ele num jogo de ida contra o Perol, porque depois muda, tudo bem, mas são coisas que o Flamengo já tinha. Agora, a abordagem é interessante, a pressão é diferente. O Flamengo vai ter um tempo para descansar, que eu acho fundamental, porque o desgaste foi muito grande contra o Corinthians e hoje também, porque por tentar até o final ampliar. Mas eu acho que é um início de trabalho, a gente vai precisar... É claro que não vou virar para o torcedor e falar para ele não se empolgar. Só que também para daqui a pouco, quando não pintar ali uma sequência de 2 derrotas, não virar aqui e falar, será que é isso? Será que o Felipe não é estável? Será que tem que mudar de novo? Será que o Flamengo está pronto? A gente também não vai virar aqui e falar que tudo mudou.
tem coisa que está para melhorar. A insistência no Gabriel me parece algo muito mais de querer dar confiança a alguém que ele acredita e alguém que olha para ele com respeito. Isso, né? Sim, precisa de minutos, precisa de confiança, precisa estar em campo. Mas só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso. Só alguém como o Felipe Luiz para fazer isso. Um técnico chegando ao Flamengo não brigaria com o campo. Em algum momento o Felipe está indo muito na convicção dele, na confiança de que vai mudar, do que exatamente no... Gabriel não tem o seu melhor momento técnico. Gabriel talvez não justifique uma titularidade imediata no meio de semana. Gabriel talvez não justifique tanta paciência com o pouco que vem jogando. Só que tem algo que no Flamengo vale muito, você sabe, Dani. O Felipe Luiz entende o ambiente, entende talvez o que pode ser ter o Gabriel de volta em algum momento. Gabriel hoje não foi bem. Gabriel teve alguns movimentos ali de tentar ultrapassar, tentar se oferecer o passe, mas tecnicamente erra muito ainda. Agora, isso tudo para pontuar o que a gente não pode achar que passou despercebido. Fora isso, uma boa partida do Flamengo. O Flamengo se impôs, o Bahia teve dificuldade, ele fala que é difícil pressionar o Bahia, e ele tira a bola do Bahia, ele não deixa o Bahia jogar, ele pressiona, ele faz 1-0, ele tenta até o final fazer outro gol, ele tem momentos que ele perde sim o controle do jogo, não é porque o Bahia era muito superior, até porque o Bahia não consegue exatamente fazer uma pressão. Essa jogada, o Ayrton chegando para finalizar, repara, não é só o rebote, é onde o Ayrton tá, dentro da pequena área. De novo é um lateral passando para chegar, isso é o pedido do Felipe, claramente ele vai poder falar talvez isso em algum momento. Isso são mudanças pequenas do que o treinador vai pedindo. Agora, porque tudo dá certo agora? Não, mas tem uma situação de abordagem diferente dos jogadores ao momento. O Flamengo precisava de uma boa vitória contra o Corinthians, o Flamengo precisava hoje repetir uma atuação sem poupar, sem mexer, indo de novo, sabe? Uma certa, aquele subjetivo, uma certa fome, um certo apetite, uma certa imposição. O Flamengo entregou isso hoje, acho que é o que fica de mais importante. A ver como vai aproveitar fisicamente, com mais tempo para trabalhar com o Felipe agora até o Brasileiro. Eu acho que nessa melhora do Flamengo, que o Gabigol vai ganhando oportunidades, a gente olha um encaixe bem legal em boa parte do jogo do meio campo, os laterais, mesmo com a mudança na lateral esquerda, por exemplo, e o Gabigol ainda não encaixou. Isso que é mais curioso. Você acha que ele está tão abaixo assim? Porque eu fico com a impressão que ele perde muitos gols, como já perdeu em outros tempos, Ele tem tentado se movimentar muito. Tecnicamente, vou explicar com números que vai mostrar como ele ainda não encaixou. Dos jogadores que atuou meio campo para frente, o De La Cruz, vou tirar o Eric, que é um pouco mais recuado, tocou 68 vezes na bola. O Gerson, 60, o Arrascaeta, 67. O Flamengo joga muito mais pela direita, e às vezes esses jogadores como o Ayrton aparecem do lado esquerdo, o Bruno, que tocou 39 vezes na bola, chega para concluir. O Ayrton tocou 70 vezes na bola. Mas aí é um jogador que toca a bola também em saída de jogo, é diferente. O Bruno tocou 39 vezes na bola, o Gabigol tocou 9. É bem abaixo. Por quê? Porque falta ainda o encaixe, tá? Falta ainda ele se entender, e ele tem característica para isso, pensando que o Flamengo joga muito mais pela direita, melhor para o Gabigol, porque o Gabigol na sua melhor fase era um jogador que jogava de dentro da área para o lado direito, o Bruno Henrique era de dentro da área para o lado esquerdo, eu estou voltando lá atrás, Jorge Jesus. Hoje, por exemplo, o Bruno entrou menos na área do que ele costuma entrar, apesar de frequentar a área, né? Então, eu acho que é uma questão também de entendimento, de ele se achar confortável nessa ideia de jogo, que, sem dúvida nenhuma, parece, pelo menos no início, mais confortável quando o Flamengo tem a bola do que a do Tite. Porque o Flamengo tem menos circulação de bola do que tinha com o Tite. O Flamengo parece que tem mais pressa, mas ele parece se sentir mais confortável buscando esse jogo agudo, mais vezes em direção ao gol adversário do que parecia o Tite tendo que segurar a bola quando não achava isso. Parecia que perdia velocidade, perdia ritmo e as coisas não aconteciam. Rouba mais a bola também. No campo de frente. Mais a bola no campo Hoje menos do que no jogo primeiro. O que faz você acelerar. Rouba e tenta resolver rápido, porque a postura defensiva não é exatamente a mais adequada do adversário. Você precisa aproveitar isso. Bom, daqui a pouco a gente pode falar desse pênalti aí, né? Acho que nenhuma dúvida, é uma agressão, inclusive vai ao VAR e há uma expulsão depois, mas só pra gente não deixar passar a imagem, mas não queria perder esse gancho do jogo para ouvir vocês também, André, Eugênio. O Flamengo também me chama a atenção em outro aspecto, assim, do jogo passado para esse. Parece que os jogadores acabam mais inteiros, né? Vai demorar para ele conseguir fazer um trabalho com todas as peças entrando na mesma rotação, mas hoje já me parece que melhora em relação ao jogo passado. Assim, o meio para o fim do tempo do jogo passado, me parecia todo mundo muito exausto e quem entrou não conseguiu manter a coletividade. Sim, o Flamengo caiu muito a partir de rendimento a partir das substituições contra o Corinthians. Hoje isso já não acontece tanto. E hoje não aconteceu tanto porque, para mim, a grande diferença do jogo de quarta-feira para hoje é que foi um time muito mais coeso, foi um time muito mais coletivo
foi um time muito mais sustentado em aproximação de jogadores, tanto com a bola quanto sem a bola. O Flamengo. O Flamengo. Você gostou mais da atuação de hoje que da Muito mais. Tá. E até Muito porque mais. precisa jogar muito mais bola para dominar o Bahia do que para dominar um Corinthians absolutamente bagunçado no primeiro tempo do Maracanã. E ele fala sobre essa dificuldade. Contra o Corinthians foi um time muito mais com uma diferença anímica do que exatamente em termos de organização em campo. Hoje eu vi um time mais organizado. E o Felipe fala disso, né? Sofreu um pouco nos primeiros minutos. Até os 20 ali o Bahia conseguia envolver o Flamengo com troca de passes, mesmo sem o Everton Ribeiro, que é o principal jogador dessa maneira de jogar do Rogério Ceni, é um jogador por onde a bola passa quase o tempo inteiro. Mas ali com 20 minutos é engraçado, né? Tem situações do jogo que marcam mudanças. O jogo foi interrompido para que o Ayrton Lucas fosse atendido pelos médicos, porque ele tinha sofrido uma queda, bateu com o cotovelo. Começou a sangrar porque raspou na placa de publicidade. Naquele momento que o jogo para, o Felipe Luiz chama, o Rossi vai conversar com ele, o próprio Ayrton Lucas conversa, e o Flamengo passa a ter uma postura diferente. Encaixa mais a marcação, consegue roubar mais bola e tira a bola do pé do Bahia. Porque até então, a bola estava no pé do Bahia. E o Flamengo tinha dificuldade para jogar. Ele tira a bola do pé do Bahia e começa ele a jogar. E aí o Bahia começa a errar muito, porque se sente mais pressionado, a marcação encaixa e o Flamengo domina o jogo completamente. E é um Flamengo, e o primeiro gol do Flamengo é lindamente construído, porque é diferente do que muitas vezes aconteceu, até no jogo contra o Corinthians, em que a gente via alguns jogadores pegando a bola e tentando partir por 1 contra 1, ou tentar passar por 1, por 2, por 3 jogadores de uma vez só, não. O gol do Flamengo foi um gol que começa com, para mim, a mudança mais fundamental feita pelo Felipe Luiz no time. O Léo. Que é o Léo Ortiz, mas o Léo Ortiz de zagueiro. Não é o Léo Ortiz de volante. Porque, inclusive, ele foi contratado para jogar de zagueiro, para dar essa qualidade na saída de bola lá de trás. E o Tite nunca tirou, e foi uma medida corajosa, tirar o Fabrício Bruno do time. Um zagueiro que teve recentemente a seleção brasileira, que teve proposta para jogar no futebol do exterior. E o Tite, tendo pedido a contratação do Léo Ortiz, não tirou o Fabrício Bruno para colocar o Léo Ortiz no time. E o Felipe Luiz, a primeira coisa que ele faz, a grande mudança é essa. O Léo Ortiz vai ser meu zagueiro para qualificar a saída de bola. E ele qualifica muito a saída de bola. E o gol começa com ele. Começa com ele, mas passa pelo Arrascaeta caindo do lado do campo, passa pela ultrapassagem do Wesley, passa pelo Bruno Henrique saindo da ponta para entrar como centroavante e finalizar, para dar mais presença de área, e pelo Ayrton Lucas fechando do outro lado para pegar o rebote e fazer o gol. Não é um time que chega na área com pouca gente, chega com muita gente. E, então é uma construção coletiva. E eu acho que esse é o caminho do Flamengo. Acho que sofreu, e é natural que sofra, uma queda física no segundo tempo, mas os jogadores que entraram conseguiram entender porque o time já estava sendo mais coletivo. Então já entraram mais dentro de uma situação, embora não com o mesmo rendimento dos titulares, uma associação situação de se associar mais. Sim. E isso é o fundamental do futebol. O futebol é isso, é com e sem a bola, você está mais junto, você está mais próximo para ajudar a recuperar essa bola e com a bola para conseguir ter superioridade numérica e construir as situações. E aí a qualidade técnica aparece. Eu acho que foi uma evolução e é assim, de um jogo, e espero uma evolução maior para os jogos depois da data FIFA, porque ele vai ter tempo, vai descansar, ele falou ali, a cabeça tem que sair para outro lugar. Mas as seleções fazem estrago no Flamengo. O cenário de hoje me parece mais próximo. O cenário hoje me parece mais próximo da gente ver o que o Felipe quer do que exatamente o jogo do Corinthians. Até porque ele tinha chegado há 2 dias, né, como treinador. Não, mas eu tô falando porque o debate público é que o Felipe mudou a roda. Reinventou a roda. Então, o que eu acho é, quando você fala na boa vitória sobre o Corinthians, que passou muito pelo não futebol do Corinthians, as pessoas se ofendem. Elas acham que você está querendo desmerecer o Flamengo. Isso. E não é. Quando eu viro hoje e falo, o Flamengo hoje tirou o Bahia para nada em alguns momentos. As pessoas já se condicionaram, né? A ver um time diferente antes do time entrar em campo. E tá tudo bem. Já estão esperando. Então se trata de confirmar aquilo que elas querem ver ou não. No jogo passado. Então que sirva a isso, que sirva ao torcedor que saiu do Maracanã, reinventamos a roda e voltamos em 2019.
reinventou a roda, Tudo mas bem. ele recuperou o vestiário, ele Mas gerou o torcedor... uma recuperação de memória de um ótimo. Flamengo de outros aí eu tempos. discordo. Ele muda o posicionamento do Arrascaeta, aproxima o Arrascaeta da área e isso muda o Flamengo. Foi um debate que a gente teve. Ninguém ativou a memória em um papo. A memória estava ali. Você escolhe se você usa ou não e como você se comporta em campo. Mas não foi só ele. Foram jogadores também. É isso que eu te falo. Obviamente, ele fez isso com O que eu quero dizer, ele tem um mérito de ser a figura Felipe Luiz. E eu falei isso aqui naquele dia. Nem o Jorge Jesus entende tanto Flamengo quanto o Felipe Luiz. Perfeito. Nem o Abel, antes do Jorge Jesus. Nem todos os técnicos que vieram depois. E por isso ele tem a capacidade de, no papo, recuperar coisas. Ele tem algo que nenhum treinador que poderia ser observado para ser contratado tem. Ele entende esse elenco. E ele entende também quem manda ou deixa de mandar. Ele entende tudo que cerca o Flamengo. Isso é muito difícil. E ele é muito inteligente. E a partir disso, ele foi um fato novo que todo mundo virou e falou: cara, a gente precisa virar, a gente precisa fazer, a gente precisa acontecer. Não virou nem com uma vitória contra o Atlético Paranaense e isso tomou a decisão da demissão. Até porque isso o papo dele como jogador não é de alguém que se coloca acima dos jogadores. Isso posto, o futebol vai além disso. É porque de alguém isso, que é mais um ali. Porque esse anímico que a Dani fala de recuperar, ela não basta para todo o resto da temporada. Peraí. Esse anímico não basta só isso para o resto da temporada. Ele falou agora. Aí hoje, eu vi pelo menos, eu vi hoje coisas interessantes. Porque sim, vai o além Alexandre passar e fazer um gol não é algo aleatório. Tem toda hora um jogo pela direita, o lateral pisando para finalizar. Toda hora. O encaixe de marcação olhando para o Bahia é de alguém que entende o Alexandre Bahia. No primeiro jogo, né? Hoje o Ayrton Lucas. Então, o Alexandre passando não foi algo aleatório, porque hoje o Ayrton pisando mostra que tem algo ali de virar. O encaixe de marcação mostra que esse time vai saber pressionar um time como o Corinthians e um desenho de jogo como o Bahia. O domínio dentro do Bahia, dentro da Fonte Nova contra o Bahia, para mim diz muito mais até do que só uma vitória simples contra o Corinthians. O que eu estou dizendo foi muito bom quarta e hoje foi melhor ainda para mim. Foi bem melhor. Porque foi além... Não, foi além do anímico. Foi além do tal anímico. Hoje eu ouvi o André sobre o jogo. Mesmo sem ter currículo como técnico de um time principal, ele tem uma vantagem enorme sobre os antecessores dele. Ele sabe com quem ele está lidando em cima. E ele pode virar, estou insistindo no Gabriel. Ele conhece, eu vou ser bem polido, ele conhece o perfil dos dirigentes do Flamengo. Você foi educado. São superiores dele, sempre foram. Quando era jogador, depois técnico na base, embora aí as diretorias mudam, mas quem toma a decisão ele conhece bem. Os treinadores anteriores foram apresentados às pessoas que tomam decisão no departamento de futebol do Flamengo quando chegaram, mas só conheceram essas pessoas de fato quando saíram. No caminho. E inclusive o Tite. Assim, a divulgação, a disseminação, mais até do que isso, a apresentação do Tite com tudo que ele já fez no futebol e com a idade que ele tem, como uma pessoa emocionalmente instável, que nós vimos desde o dia da demissão em diversos canais, seja de televisão, seja de internet e tal, mostra como opera a diretoria do Flamengo quando ela quer passar a sua mensagem e ela faz um bom trabalho, a bem da verdade, porque ela utiliza os serviçais permanentes que trocam a verdade pelo acesso. Então está cheio de gente disposta a falar o que interessa. E essas pessoas compareceram em massa depois que o Tite foi demitido. E a mensagem era a mesma, mas só prestar atenção, em vários lugares, em lugares diferentes, pessoas diferentes. Olha, a diretoria do Flamengo ficou preocupada porque o Tite estava muito abatido nas últimas semanas. O filho dele passava mais tempo, começaram a cronometrar o período do filho do Tite na beira do campo, que é algo como trivial, se ele dirigisse o time mais do que o técnico do time. Pode, né? Mas ele foi demitido por esse cenário ou ele foi demitido pelo trabalho e pela falta de resultados? Ele foi demitido por tudo isso, ele foi demitido porque a arquibancada o demitiu muito antes dele ser demitido de fato. Né? A história dos treinadores do Flamengo antes do Felipe Luiz chegar é uma história de cadáveres ambulantes que ficaram trabalhando por dias até serem comunicados. Isso aconteceu com vários. Isso aconteceu com o Paulo Souza, isso aconteceu com o Sampaoli. Né? Isso aconteceu com mais alguém que trabalhou por 2 ou 3 dias. Vitor Pereira. Trabalhou 2, 3 dias aí, todo mundo já, aquela coisa assim, pô, vai ficar até sexta e tal. Aí na sexta-feira, E gente demitida de madrugada, né? Sim. E o próprio Tite não foi demitido. O agente dele recebeu um telefonema informando que ele estava demitido. Então, assim, opera dessa maneira a diretoria do Flamengo e o Felipe Luiz sabe disso. Isso é uma grande vantagem, embora ele não tenha E é mais difícil operar com ele. Claro. É mais difícil operar por ele ser quem é, né?
Agora, a mudança de comando técnico já traz imediatamente uma série de coisas. Todos os jogadores sabem que haverá escolhas distintas da comissão técnica anterior. É uma nova possibilidade. Uma série de mudanças, oportunidades para uns, falta de oportunidades para outros. Isso é normal e não existe o desgaste. E muda radicalmente a forma como o time encara o Campeonato Brasileiro a partir de agora. Porque se não houvesse troca no comando, o Campeonato Brasileiro ia continuar sendo levado como dava. Não, toda a briga política do Flamengo sinalizou que o brasileiro interessa menos. Até a questão da inversão de datas da Copa do Brasil, porque é um clássico. Aqui eu não me incomodo ter problemas. Nesse momento é o menos viável também, né? É menos viável você. Mas hoje a sensação do torcedor é menos viável, mas dá, hein? Agora, olha que dá, hein? Mas agora a comissão técnica do Felipe precisa do Campeonato Brasileiro. Para trabalhar, para organizar o time, para conhecer melhor, para colocar as ideias, para ver o que funciona, o que não funciona. Para ter resultado que dê lastro. Para ter resultado que transforma o ambiente interno. É isso. Para manter a torcida conectada ao time, porque vai ser muito importante, né? Em Copa do Brasil, o Flamengo passando pelo Corinthians, que é o mais provável. É melhor ter bom resultado antes da volta contra o Corinthians do que ter mau resultado. É claro. E os jogadores entendem isso. Tudo isso não quer dizer que o Felipe Luiz não faz nada, não trouxe nada, não motivou, não mudou o jeito de posição, não soube utilizar um entrosamento que o time tem há muitos anos e que na cabeça de muitas pessoas não adiantava mais voltar a isso, porque são 5 anos a mais, os jogadores são mais velhos. Eu acho que não adianta só isso. Daqui para frente vai ter que se fazer uma outra espécie de trabalho, né? Mas para um primeiro momento você resgatar isso é também importante. Acho que essa outra espécie colocar mais hoje. Um ponto, mas eu acho que tem mais um ponto aí, porque a gente está numa expectativa muito grande da sequência. Do que vai ser o Felipe Luiz com esses dias de trabalho. Só que aí tem um ponto que tem que ser levado em conta. O Felipe Luiz, nesses dias de trabalho, não vai ter 6 jogadores, salvo engano. Se eu estiver errada, me corrijam, mas são os 3 uruguaios, o Pulgar para a seleção chilena, o Plata para a seleção equatoriana e o Gerson para a seleção brasileira. Você percebeu que nos últimos dias não se fala sobre departamento médico, quantidade de jogadores machucados, quem não está? Hoje o Wesley saiu sentindo, não né? Se fala não se fala mais sobre isso. E posterior de coxa esquerda de novo. Mas assim, quanto que ele pode fazer isso, Eugênio, assim, para ouvir vocês também, não tendo praticamente o meio campo inteiro, como o Birner coloca? Mas é o conceito de jogo que você passa para o elenco completo, né? Para todos os jogadores. A ausência de alguns sentida, obviamente, mas ele está iniciando um trabalho. Ele tem que aproveitar todos os dias que tem para trabalhar com todos os jogadores, porque sabe que vai precisar de todos os jogadores. Tem ainda aí desafio de Copa do Brasil, se passar pelo Corinthians tem mais jogo pela frente. São ainda 9 jogos de Campeonato Brasileiro, 9 ou 10, né? Porque o Flamengo tem um jogo a menos, então são 10 jogos, tem 30 pontos para jogar. Tem coisa para buscar, sim, no campeonato. Não pode, o Flamengo não pode se dar ao luxo de achar que acabou o campeonato para ele. A gente teve exemplos recentes de times que saíram de uma distância até maior e conseguiram buscar título. Então não é para baixar a cabeça e se contentar com nada. E ele precisa trabalhar. Vai trabalhar conceitos, ideias que ele tem, fundamentos, transferir, passar para esses jogadores e tentar fazer com que esses jogadores, quando estiverem em campo, executem da melhor maneira o pensamento tático dele. Eu acho que é importante. O elenco não tem 6, 7 jogadores, o elenco tem mais de 30 e todo mundo tem que ser trabalhado. E eu acho que muitos desses, ele fala assim, penso só no jogo do Fluminense. Até pela proximidade da data FIFA, talvez esses jogadores não estejam no jogo com o Fluminense. Pode ser. Ele possa preparar um time com quem tem na mão para jogar com o Fluminense, porque também do Fluminense para o Corinthians é uma distância pequena. E aí ele volta a contar com os jogadores que vêm da data FIFA para o jogo com o Corinthians. Estou imaginando aqui, isso não é informação nenhuma. Mas eu acho que seria muito razoável ele trabalhar um time durante a data FIFA para que esse time esteja pronto para o Fluminense e, acima de tudo, com os fundamentos sendo cada vez mais afinados, ajustados dentro da ideia dele. E um dos fundamentos importantes é o time ser mais vertical. O que mais irritava o torcedor do Flamengo no time do Tite era a falta de ousadia. Mas é muito cruel, né? Por exemplo, um negócio que já deu para entender, né? Tá muito claro que tem o Bruno
jogando com alguém, ou outro jogador fazendo às vezes Bruno pela esquerda, pela direita é sempre o Gerson com o Wesley, que é o que ele quis, foi uma mudança com o dedo dele, ele saca o Varela, bota o Wesley. Aí o Varela vai convocado e o Wesley se machuca hoje. O Gerson já está convocado. É cruel também olhar e falar como ele vai montar, o que ele vai pensar, porque é agora que ele vai ter que utilizar as peças que não têm essa memória que a gente está citando aqui o tempo todo. O Alcaraz, os outros jogadores de meio campo que vão estar ali, os meninos, o Matheus Mas Gonçalves, aí ele tem uma vantagem. Aí é um desafio. Não sei se ele vai fazer isso, tá? Mas por ter passado pela base, ele pode, de repente, pensar: quem é o lateral da base? Daniel Salles? Será que teria condição de jogar esse clássico com o Fluminense? Porque hoje em dia a gente vive uma questão assim, né, de um distanciamento tão grande da base. Às vezes o jogador está ali no sub-20, não pode subir de jeito nenhum, não está pronto. E historicamente no futebol brasileiro a gente já viu várias vezes você recorrer a jogadores. Pô, tá faltando aqui o titular, pega o da base e coloca aqui. Às vezes você improvisa. E nesse campeonato mesmo o Flamengo já foi salvo em alguns jogos com jogadores da base, que não estavam sendo lembrados no time principal e jogaram. Então ele, talvez por conhecer o time sub-20, o time sub-17, talvez ele pense: poxa, tem um jogador aqui que, se não tiver o Wesley, parece que não vai ter, porque lesão muscular dificilmente vai recuperar tão rápido. E o Varela vai estar servindo a seleção. São 12 dias, né? Não é simples. Vamos ver qual é o grau também. Se bem que eles não divulgam mais ainda não divulgou o grau da lesão. Nenhuma não divulgam o grau da lesão. Mas ele pode pensar se eu precisar de trazer alguém da base, eu vou apostar nesse jogador com quem eu trabalhava até outro dia e que já sabe o que eu gosto que ele faça. Já sabe as minhas ideias. Então, pensar jogo a jogo, e ele falou sobre isso. Vou pensar só no Fluminense agora. Depois eu penso no Corinthians. Uma coisa de cada vez. Birner, quer fechar o Flamengo? Que eu quero mostrar uma imagem em relação ao Rogério. O Rogério continua sem conseguir vencer o Flamengo. Que coisa, hein? 15 jogos, que coisa. 15 derrotas. Não é isso? É isso. É esse o número? É esse. É mais espantoso do que eu achava. Eu achava que tinha empate nesse meio do caminho aí. Só para lembrar que se o Flamengo vencer esse jogo atrasado, ele fica 6 pontos atrás do Botafogo. 3 pontos atrás do Palmeiras. Um jogo contra o Inter. Só para lembrar que esse jogo é contra o Inter, que acabou de fechar a rodada com 9 jogos de invencibilidade. Não está descartada a possibilidade do Flamengo ganhar o campeonato, apesar de haver duas equipes com bem mais chances. Eu acho que o jogo contra o Fluminense é um jogo importante, porque todo torcedor do Flamengo gostaria de ver o Fluminense rebaixado, ou pelo menos quase todos, né? E aí, obviamente, entra um outro aspecto no jogo, e não é possível que o atleta não se motive com aquilo que o torcedor deseja. Sim. Um time se recuperando, um técnico novo, o desejo de competir contra o clube, que é um dos principais rivais do Flamengo. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, eu sempre gosto de lembrar, o Fluminense ainda é o atual campeão da Libertadores, mesmo eliminado da edição em vigor. E acho que a construção tem sido muito legal. Eu acho que o Felipe Luiz acessou a memória dos jogadores. Como disse o André, ele conhece o clube. E eu acho que ele conhece uma coisa que ajuda muito, porque os outros técnicos parecem que sofrem com isso. Ele entende como alguns jogadores que são essenciais reagem após as instruções que forem dadas em vestiário, a forma como se comunicar com esses jogadores. Esse é o grande desafio dele. E ele separar uma coisa da outra? Não, ele não é mais assim. Ele era um candidato óbvio, né? Ele reúne qualidades por ser quem é, sim, que você não vai encontrar em outras opções. Jogador extremamente tático, com rodagem. As peças fundamentais do elenco, ele não entrou ali com o goleiro tampão, né? Os irmãos da classe de 2019 continuam lá e são figuras importantes demais no time hoje, ainda hoje. Então, são caras com quem ele foi para campo, esteve junto, ganhou, perdeu, levantou troféus e tal. Os chefes dele sempre foram chefes, ele conhece, né? E ele é um ídolo do torcedor, é um cara identificado com aquele time, então ele só tem coisas a favor. A formação dele é a melhor possível. É a melhor possível. Se você pensar os técnicos com quem ele trabalhou, você pode gostar mais de uns, menos de outros, mas carreira internacional como jogador. É um cara que teve a maior parte da sua vida sob as ordens do Simeone, que enxerga o futebol de um jeito. E o Atlético dele, com o Felipe em campo, ganhava porque era um time de soldados daquela visão. É tudo aquilo que o flamenguista não quer. Ele praticamente encerra a carreira, ou seja, ganha as coisas mais importantes e tal, com um treinador que tem
um jeito de olhar o futebol diametralmente oposto ao do Simeone, que é o Jorge Jesus, que dizem as pessoas mais próximas do Felipe, é um cara que, ainda que tenha sido pouco tempo, o influenciou ele já falou isso de uma maneira absurda. Talvez porque, sob o Simeone, ele ainda não tivesse a convicção ou a atitude de um futuro técnico. E quando trabalhou com Jesus, ele já tinha tudo isso. Então ele é um cara, assim, sob medida para o momento e para a função. Mas passar a conversar com os irmãos Gerson, Gabriel, Arrascaeta e Bruno Henrique como superior a eles e faça o que eu estou falando para fazer, eu sei como você gosta, mas como eu gosto é assim, é mais complexo. Ele vai precisar ser... E ele é do ponto de vista humano, digamos assim, ele é um cara raro no futebol. Qualquer pessoa que já conversou com o Felipe Luiz sabe a capacidade que ele tem para conversar sobre as coisas que ele gosta, cinema, livros, a parte cultural, como ele aproveitou o tempo que morou e jogou na Europa. É uma coisa diferente do que você encontra normalmente por aí. Mas ele vai ter que enterrar, entre aspas, o parceiro. Sim. E passar a falar com os caras como superior, mesmo que seja para tirar um cara de campo, para não escalar, para deixar na reserva, para substituir no intervalo. Ele disse isso na entrevista de apresentação. Esses jogadores vão se decepcionar comigo, né? Eu estava lá, mas agora... E uma coisa é ele dizer isso, revelar que ele tem essa consciência. Outra coisa é ele vivenciar isso mesmo, que é o que vai acontecer. É isso.